Espera um pouquinho. Não sei, eu peguei ele agora que eu vi aqui na pasta. Mas eu vou olhar direitinho. Vou escutar o que a Tia Beth vai falar, se vai valer como teste, se vai valer como trabalho. Né? Então, tá bom. Aí eu ainda não sei responder só vocês, tá bom? Amores, então vamos lá? Então, olha só. Vou precisar da atenção de todo mundo, tá? Para a gente não se perder aí no nosso assunto. Bem, como eu falei para vocês, o nosso primeiro assunto do terceiro bimestre é o primeiro reinado. E para a gente poder se situar, professora, tá, mas o primeiro reinado é continuidade do quê? O que é isso? Não entendi. Então, vamos lá, tá? Nós vimos no bimestre passado que a família real e a corte portuguesa vieram fugindo para o Brasil por conta de furarem um bloqueio continental. Todo mundo lembra disso, né? E aí, nós tivemos aqui, então, o governo joanino. O que quer dizer isso, professora? Dom João VI no governo do Brasil, né? Nós tivemos aí a interiorização da metrópole. A metrópole dentro da colônia, onde o rei está governando aqui dentro da colônia. Gente, eu vou esperar, porque deve ser importante. E aí eu já falei pra caramba lá no 9º ano, já falei a dessa aqui no 82, né? Agora eu vou falar a dessa aqui para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, senão a gente não consegue se entender. A conversa está baixinha, né? Estão aí tirando dúvida, mas atrapalha. Então, olha só. Aí nós vimos o governo de Dom João VI, as modificações que ocorreram no Brasil, né? Que deixou aí de ser colônia para se tornar Reino Unido, e assim foi. Só que nós vimos que em 1820, a elite portuguesa fez aí um protesto, um movimento em Portugal, conhecido como a Revolução do Porto, aonde eles exigiam a volta de Dom João VI para Portugal. Portugal não estava gostando nem um pouco dessa história do Brasil se tornar Reino Unido. Que história é essa? Né? Daqui a pouco vão ser independentes. Portugal queria novamente restabelecer o Brasil como colônia. Tá? Bem, Dom João VI foi pressionado e falaram o seguinte para ele, o seguinte para Dom João VI: ou você volta aceitando, né, o seu poder ser limitado, aceitando restabelecer o Brasil como colônia, ou você perde o trono. E daí João VI, mesmo não querendo muito, volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro. Só que Dom João VI, eu acho que na ideia dele, era ter Dom Pedro aqui como seu aliado, né? Para ele continuar dando as cartas aqui no território brasileiro. A elite portuguesa não gostou dessa história de Dom Pedro ficar aqui. A elite portuguesa começou a exigir que Dom Pedro I também voltasse para Portugal. Tá? Começou a exigir que Dom Pedro também regressasse para lá e deixasse aqui o Brasil sob os comandos da metrópole portuguesa. Nós vimos que o Dom Pedro, né, no dia 9 de janeiro de 1822, ele falou que não, que ele iria ficar no Brasil. E ficou estabelecido o dia do fico. Tá? Não. Não foi só a decisão de ficar no Brasil, mas também foi a decisão de não aceitar mais nenhuma ordem vinda de Portugal. Então, quando Dom Pedro falou, não, eu fico, separa bem de todos, em geral da nação, diga ao povo que fico. Então, aquele dia não foi só ficar, mas foi ficar e não aceitar, não acatar mais tudo que vinha de lá. Só que, né, as coisas não seriam tão fáceis assim. A pressão sobre Dom Pedro I continuou. Tá? E aí, Dom Pedro, com o apoio da elite brasileira, com o apoio de comerciantes, Dom Pedro tornou o Brasil independente. Né? Deu aí a independência do Brasil. Aí eu falei o seguinte com vocês, né, no mês passado. A independência do Brasil ocorreu
sem participação popular. A independência do Brasil foi um ato da elite, né? A independência do Brasil foi um ato do sucessor do trono. Né? Quem tornou o Brasil independente foi aquele que iria, né, ocupar o trono brasileiro, que iria ser o governante. Então, não foi um movimento popular a independência do Brasil. Não teve participação do povo. Ao contrário do que ocorreu em outras nações que eram colônia. O Haiti, né, houve um movimento popular para conquistar a independência do Brasil. Os Estados Unidos, houve um movimento popular para conquistar a independência do Brasil, assim, dos Estados Unidos, assim como outros lugares. O Brasil não, tá? O Brasil não teve participação popular. A independência veio pela força do sucessor do trono, pela força da elite. Então, já pensa o quê, gente? Esse governo não vai ser aí todo voltado aos interesses de um povo, tá? Já se vê isso na ideia. Mas Dom Pedro I, a princípio, né, no primeiro momento, ele foi visto como um herói, tá? A população encarou Dom Pedro como um herói, né, como salvador dessa nação. Afinal de contas, o Brasil era colônia, agora se tornou independente, né? E viva Dom Pedro! Essa era a ideia das pessoas. Dom Pedro era um herói para essas pessoas, para aquela população da época, tá? Só que esse heroísmo de Dom Pedro, aos pouquinhos aí, vai ser arranhado, tá? Então, vamos lá. Brasil independente. Não foram todas as regiões do Brasil que aceitaram a independência do Brasil. Muitas regiões queriam aí a continuidade, né, a permanência do governo de Dom João VI. Tá? Muitos queriam que Dom João VI continuasse, junto a Portugal, governar o Brasil. Outros grupos queriam que a independência do Brasil tivesse uma mudança significativa no nosso país, uma mudança política, que não ocorreu. Afinal de contas, nós mudamos, né? Nós nos tornamos independentes, mas o nosso regime político permanecia o mesmo, tá? E era sobre o governo sob o comando de um imperador, de um monarca. Tanto é que Dom Pedro, logo na primeira Constituição do Brasil, reforçou a monarquia hereditária. Então, nós tínhamos grupos políticos que desejavam o quê? Uma mudança política, não só uma independência. Então, haviam várias divergências, né, por conta da independência do Brasil. A independência não foi aceita de forma homogênea no território brasileiro. Inclusive, teve confrontos com as tropas de Dom Pedro I. Tá? Houve confrontos com essas tropas, que não se aceitavam a independência. Então, Dom Pedro ainda tinha esse problema, né, de aceitação. Dom Pedro teve que encarar, né, também a problemática de ter o reconhecimento do Brasil como nação. Era preciso que o Brasil fosse reconhecido como um país, né, como uma nação, melhor dizendo, perdão, como uma nação, né, não mais ser visto como colônia. Tá? E aí o Brasil, e aí o Dom Pedro, o governo de Dom Pedro, teve que correr atrás desse reconhecimento. Fala, amor. Mas tem muito mundo a função. Insira um tanto de Portugal. Então, a história não dá para trabalhar com si, né? Se ele escolhesse, não tem como eu te falar isso. Podia acontecer uma série de coisas, né? É como eu te falar. E se você não estivesse estudando aqui? Tem uma série de possibilidades. Então, você não dá para o se. A gente falar do se na história é muito complicado. Se podia ter acontecido muitas coisas, tá? Então, Dom Pedro precisava agora enfrentar não só essas revoltas contra a independência do Brasil, mas também ele tinha aí que tornar o Brasil reconhecido como nação. Bem, gente, os Estados Unidos, né, apoiou o Brasil, reconheceu o Brasil como nação. Mesmo porque era a intenção dos Estados Unidos ter os seus irmãos americanos, né, apoiando os seus interesses, né? Os Estados Unidos queriam lutar contra os países europeus. Queriam tornar o continente americano muito mais forte, né, do que a Europa. Então, claro, olha como é que os Estados Unidos já era esperto, né, malandro naquela época.
Então, é claro que os Estados Unidos ia dar apoio a essa nova nação já para ter nós, né, na verdade, como aliados, tá? Então, os Estados Unidos declarou o seguinte, que a América era para os americanos, né? E eles iam aí apoiar essa nova nação que estava nascendo, o Brasil. A Inglaterra, né, exigiu que o Tratado de 1810, o Tratado de Comércio e Navegação, continuasse vigorando entre o Brasil e a Inglaterra. Esse tratado dizia o quê, né? Que todos os produtos ingleses entrariam no território brasileiro pagando menos impostos, tá? Além disso, a Inglaterra exigiu que o Brasil gradativamente desse fim à escravidão no Brasil. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1827. Tá? Lembrando que a independência foi em 1822. E, mesmo assim, reconheceu e cobrou uma alta indenização. Não saiu de graça esse reconhecimento. A pior questão é que não é bisavô. Meu Deus. É muito recente. 1800 não é muito recente, não. Não. Se você falar 1900 alguma coisa, tudo bem. Agora, 1800... Não, mas comparando com outros países... Tá. Isso aí. A história é recente. Bem, enfim. E aí, essa história da Inglaterra, né? Quando a Inglaterra deu como uma das exigências que o Brasil, né, de forma gradual, desse fim à escravidão, não é porque a Inglaterra apoiava os negros, né? Porque a Inglaterra era contra a escravidão, não, tá? A Inglaterra teve essa atitude porque a escravidão atrapalhava, né, os planos industriais da Inglaterra. Lembrando, né, que no século XVII, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, tá? Em 1600 e pouquinho, a Inglaterra foi a primeira na Revolução Industrial. Então, ela queria expandir, né, a sua mão de obra especializada, as suas máquinas, né, a sua experiência, né, em montagem de fábricas, e a escravidão atrapalhava isso, né? Os grandes fazendeiros queriam abrir mão dos seus escravos, né, que eram peças aí que não dava despesa para eles, né, para comprarem máquinas e montar fábricas. Não. Então, a escravidão estava atrapalhando os planos da Inglaterra. Por isso que a Inglaterra exigiu, né, que o Brasil desse fim à escravidão. Bem, Dom Pedro I, né, enfrentou aí essas lutas contra a independência. Dom Pedro sempre corria atrás pelo reconhecimento do Brasil como nação. E Dom Pedro também tinha uma outra coisa aí super, hiper importante para o Brasil, né? Ele tinha que enfrentar, ele tinha que criar algo extremamente importante no Brasil, que era o quê? As leis. O Brasil não tinha leis próprias, tá? O Brasil seguia as leis de Portugal, nós éramos colônia. Depois passamos a ser Reino Unido. Então, o Brasil não tinha uma Constituição. E a Constituição? Um conjunto de leis. Nós não tínhamos. E era preciso ter. Como é que nós, agora, uma nação, não vamos ter uma Constituição? Não vamos ter um conjunto de leis para se organizar não só a política, mas também para se organizar toda a sociedade. Então, Dom Pedro tinha que realizar, né, a criação da nossa primeira Constituição do Brasil. Aí, lembrando, Dom Pedro era visto como um herói até então. E Dom Pedro, inclusive, queria mostrar que ele era diferente. Ele iria fazer um governo diferente. Então, Dom Pedro organizou, né, permitiu aí a eleição dos ministros do Brasil. Nós montamos aí ministérios parlamentares, né, para auxiliar e ajudar o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I estava aí já pensando, arquematizando, né, pensando aí em toda a elaboração dessa nossa primeira Constituição. Só que quando foi em 1823, alguns ministros se reuniram, claro, somente aqueles que tinham um alto poder aquisitivo,
Quem eram esses ministros, professor? Eram as pessoas do povo? Não. Eram grandes fazendeiros, tá? Eram homens ricos, poderosos, que faziam parte da elite brasileira. Então, esses ministros, os mais ricos, os mais poderosos, os donos grandes donos de fazenda, se organizaram e montaram a Assembleia Constituinte, aonde eles se reuniram para montar a primeira Constituição do Brasil. Só que essa assembleia, essa reunião, não contou com a participação de Dom Pedro I. Dom Pedro I não foi convocado. Vocês acham que isso ia prestar? Né? Não ia prestar. Quando Dom Pedro I ficou sabendo da organização, né, dessa assembleia para se montar a primeira Constituição, Dom Pedro I não gostou nem um pouco. Tá? Inclusive, essa primeira Constituição, essa assembleia, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Tá? Por quê? Somente grandes fazendeiros participaram aí, né, dessa elaboração. Quando Dom Pedro soube, né, dessa organização da primeira Constituição, Dom Pedro tratou logo de mandar fechar a Assembleia. Ele não aceitou. Mandou prender todos os ministros que faziam parte, né, dessa reunião para a elaboração da primeira Constituição. E aí, nessa atitude de Dom Pedro I, ele já arranhou a sua imagem de herói. Ele já se mostrou aí autoritário, tá? Por quê? Porque ele não quis, né, que a primeira Constituição fosse elaborada sem a sua participação. Além disso, né, por ele não estar ali também ditando as regras, ele poderia sofrer uma limitação do seu poder. Ele sabia que o seu poder ia ser limitado por essa Constituição. Então, ele não aceitou, mandou fechar. E aí? Né? Era preciso se fazer a Constituição, não tinha jeito. Quando foi? Em 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição do Brasil. O que quer dizer outorgou? Ele concedeu, ele permitiu a elaboração. Dom Pedro I escolheu a dedos, né, aqueles que iriam elaborar a primeira Constituição do Brasil. Só que ele já deu uma arranhada lá na sua imagem, se mostrando autoritário. Então, era preciso ele tentar reverter isso, mostrar que ele iria fazer um governo diferente. Ele não iria ser um monarca absolutista. Então, ele permitiu, né, a implantação dos 3 poderes nessa Constituição. Poder executivo, legislativo e judiciário. Que era aí, né, a defesa do iluminismo. O iluminismo falava que o governo deveria ser democrático, que o poder não podia se limitar, ou melhor, que o poder não podia ficar na mão de uma só pessoa, que deveria ser dividido. Por isso, eles criaram os 3 poderes. Então, Dom Pedro, para mostrar que ele iria ser diferente, que ele iria fazer um governo diferente, ele fez o quê? Permitiu aí, né, a colocação dessa divisão dos poderes na Constituição do Brasil. Caramba, então ele ia ser diferente mesmo. Calma, né? Ele não é bobo nem nada. Ele tratou de criar o 4º poder, o poder moderador. Então, todos os outros 3 poderes tinham que consultar, tinha que ser subordinado ao poder moderador. Então, o Brasil passou a ter o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E quem comandava o poder moderador? Dom Pedro. Então, assim, nós não tivemos a divisão dos poderes, coisa alguma, né? De todo jeito, todos os poderes ficaram concentrados na mão de Dom Pedro I. Além de, na Constituição, ele reforçar a monarquia hereditária. Né? Isso quer dizer o quê? Que na sua ausência, né, o seu descendente mais próximo, né, o seu filho mais velho, iria, né, governar, iria aí sentar no poder, né, na cadeira de governante. Né? Dom Pedro não era bobo nem nada. Então, ele quis aí, né, ele outorgou a Constituição de 1824 porque ele não queria ter seus poderes limitados. Ele queria resguardar isso, né?
Então, ele tratou de reforçar a monarquia hereditária, ele deu aí os 3 poderes, mas criou o 4º poder, que era o que comandava os 3 poderes, né? Dom Pedro era muito astuto, né? Foi muito inteligente aí nas suas manobras políticas, tá? Crianças, o que nós iremos fazer agora, tá? Eu falei aqui de 2 pontos. Primeiro ponto, da independência do Brasil. O Brasil reconhecido depois da independência e da elaboração da nossa primeira Constituição. E é esses pontos que eu acabei de falar que nós iremos anotar no caderno, tá? Deixa eu só botar aqui. Eu salvei aqui no meu celular. Espera aí, rapidinho, deixa eu abrir aqui. Pegue um caderninho, por favor. Eu estou pedindo para anotar, deixa eu mostrar deixa eu ler o slide. De lá também vai vir a anotação. Espera aí. Espera rapidinho. Espera rapidinho, deixa eu ver se eu vou pegar o link daqui. Rapidinho. Aqui tem a caixinha, né? Graças a Deus eu posso botar Vou botar o telecurso, então, antes de fazer a anotação. O telecurso vai falar sobre a junção toda. Não dá, peraí. Deixa eu botar tudo. Peraí, rapidinho. Vamos lá, amor. Então, olha só. Antes de eu ia apresentar o mapa mental, mas não vou fazer isso agora, não. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Sai dele daqui, gente. Por que sumiu? Voltou. Tem hora que só Deus, né? Peraí. Ué? Eu tô sumindo. Tá aparecendo em casa? Fala aí para mim. Tá. Tô conseguindo ver. Tá, então tá bom. Aí. Mas espera que eu vou botar grandinho aqui. Amores, olha aqui o título, ó, vamos lá? Coloca aí a data de hoje. O primeiro reinado, ele foi de 1822
a 1831. Não sei. Meu Deus. Vamos lá, anotando aí, por favor. Bota. Melhor coisa é botar a data. Gente, coloca, por favor, a data e o título. Hoje é dia 3. Não deixem de botar a data, não. Bota a data para ficar organizadinho. A gente acabou. O pessoal de casa também não deixa de anotar de jeito nenhum. Oi? Oi? Olá, gente. Olha que coloquei. Passar então o teu título, hein? Posso? Todo mundo já anotou? Primeiro reinado, 1822 a 1831. Lembrando que nós iremos anotar somente até o ponto que eu aqui conversei com vocês, tá? Ó, vamos lá. É rapidinho, que eu detesto isso, mas tem um jogos que já vem assim. Mas é enjoado, tem hora. Então, ó, após a independência do Brasil, o novo governo garantiu a unidade territorial do Brasil, instalação de uma monarquia representativa, o imperador mais a Assembleia Constituinte, tá? Então, logo assim que o Brasil se tornou independente, esses 3 pontos ficaram garantidos para o governo, tá? Unidade territorial do Brasil. Isso quer dizer o quê? Lembra que eu falei com vocês que alguns territórios, né, algumas partes do Brasil não aceitaram a independência? Né? Não aceitaram. Mas Dom Pedro se confrontou com esses grupos, tá? E dessa forma ele garantiu que todo esse território não se separasse. Porque tinha grupos políticos que tinham essa intenção, tá? Separar, por exemplo, o Nordeste do resto do Brasil. Tornar lá uma região, um país, uma nação independente, tá? Tinham essas ideias.
Mas Dom Pedro I garantiu que o Brasil se tornasse único, um só país, unificado. Instalação de uma monarquia representativa, né? Então, já ficou afirmado, com a independência do Brasil, que o governante seria Dom Pedro I, o monarca, o imperador. Então, isso também já ficou garantido que, né, nós teríamos a monarquia, já que o sucessor do trono fez aí a independência do Brasil. Então, nós passamos a ter o imperador, mais uma Assembleia Constituinte, né? Mais os ministros, os parlamentares. Então, anotem isso aí, por gentileza. Pode botar até dessa forma assim mesmo. Ó. Pessoal de casa, não deixa de anotar. É para copiar. Anotem aí, por favor. Olá, menina. Oi? Não, você que sabe, tá? Você pode... É isso, bota certinho, você pode organizar do seu jeitinho. É tipo fundamental. Aham, isso aí. Eu gosto muito desse negocinho de certinho, acho que fica organizado. Você fazer esse quadradão, né? Bota só certinho para ajeitar. Nossa. Mas assim, passou. Nossa,
Não deixem de anotar no caderno, é importante. Tia, por mim já pode mudar de país. Vamos esperar um pouquinho. Oi, amor. E aí, gente? Como é que estamos? Agora eu vou anotar no Word, para a gente poder continuar. Depois disso aqui, eu não vou continuar mostrando o slide, não. Eu vou anotar no Word, para vocês anotarem no caderno de vocês. Vamos lá? Todos aqui já anotaram? Tá?
Gente, todo mundo aqui já anotou? Olha só, eu vou sair aqui. E já já a gente vai continuar, tá? Deixa eu aproveitar agora, deixa eu só ver quem está na primeira aula, tá bom? Isso. E aí, a próxima anotação que a gente vai fazer, eu vou fazer no Word para vocês copiarem. Então, deixa eu fazer logo a chamada. Ana Bárbara. Presente. Eu vou botar a presença para vocês aqui na primeira aula, depois eu vou conferir, tá? Ana Clara. Aqui. Arthur. Arthur. Breno. Breno. Diana. Opção por aí, Daniel. Daniel. Eu tô aqui, tia, presente. Diana também. Ellen, está aqui na sala. Gabriel. Gabriel Cabral. Gabriel Cabral. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Gabriel Presente. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José Augusto. Presente, professora. Júlia Lima está aqui. Júlia Silveira também. Emily. Emily, aqui. Pedro Lucas, aqui. Rafael. Presente. Quem está online, eu estou dando presença só no primeiro tempo, hein? Rafaela, e depois eu vou olhar de novo. Rafaela. Arthur, já te dei presença já. Rebeca. Renan. Sabrina. Stephanie. Presente. Tiago. É, né? Aham. Vitória. A gente acha até estranho. Yasmin. Igor. Online. Gente, então vamos para o intervalo. Vou ter que ir, Igor. Beijinhos, tá? Daqui a pouco a gente se encontra de novo, hein? Ok? Eu sei, eu dei presente pra ele. Peraí, vou ter que ficar só um minutinho só.